Ótimo. Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a possibilidade de dividir os momentos dessa noite, nessas breves palavras, né, desses breves pensamentos que nós vamos dividir nesse momento. Gostaria de convidar todos para uma prece e gostaria que todos nessa noite, nesse momento, estivessem envolvidos no amor de Jesus, no nosso desejo profundo de conhecer através das palavras de Jesus e de tantos estudiosos da doutrina espírita e do Evangelho, as possibilidades para a melhor conduta da nossa vida. Possibilidades que nos levem à felicidade, possibilidades que nos levem ao encontro de tudo aquilo que nós procuramos. Então eu gostaria de iniciar com uma prece, pedindo a Jesus e aos espíritos amigos que nos envolvam a todos, que proteja as nossas famílias, que proteja os nossos desejos, os nossos sonhos, que nos mostre os caminhos que devemos seguir, as escolhas que nós devemos fazer para ter uma vida próspera e seguir os desígnios aos quais viemos fazer e desenvolver nesse plano, nesse momento da nossa vida. Quero pedir também força para que assim que a gente descubra quais são os nossos desígnios, que nós tenhamos força para manter a nossa vontade, para manter os nossos pensamentos. E peço também amor, o despertar do amor, o despertar da paciência, para que todos saibamos que estamos todos a caminho da luz. Peço mais sorrisos, peço mais alegria, peço mais esperança, peço mais sintonia com tudo que é de bom, com tudo de pleno, em todo o mundo, em todo o universo, com todos os nossos irmãos. Que assim seja. Bom, dando início, eu quero agradecer muito mais uma vez a possibilidade de falar de Leon Denis. A obra de Leon Denis é uma obra impecável, né? Tanto que o nome dessa casa é Associação Espírita Leon Denis, e eu demorei muito para ter acesso espiritual às obras de Leon Denis. Porque uma coisa é a gente ler um livro, ler uma obra, ler uma mensagem. Outra coisa é a gente compreender a mensagem, se sentir tocado pela mensagem. E eu demorei muito, mesmo tendo as obras à nossa disposição, à minha disposição, à minha proximidade, eu demorei muito para penetrar na obra, para penetrar no sentido da obra, e mesmo hoje, depois de conhecer tão pouco, a cada momento que a gente lê, a gente descobre mais coisas, porque é necessário estar preparado mesmo. Então, nunca é tarde. O nosso coração tem um momento certo de preparo, de condição de percepção. Outro dia eu conversava com um grupo no qual nós estudamos o livro Paulo Estevão, e eu comentava por quanto tempo o livro Paulo Estevão esteve sob a minha mesa, esteve sob meus olhos, esteve ao meu acesso tão próximo, quanto tempo eu demorei para ler a primeira vez, quanto tempo eu demorei para ler a segunda vez, e quanto eu ainda tenho que aprender naquele livro. E o mesmo a obra de Leon Denis. Essa obra que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que no original em francês era apenas O Problema do Ser e do Destino, mas por um pedido da comunidade espírita brasileira, da Federação Espírita Brasileira, durante a tradução, pediu-se para que se incluísse a dor, o problema do ser, do destino e da dor, em função do tema dor, como é tratado no final, e mostra, né, essa questão da dor de uma maneira muito diferente do que a gente está esperando, está vivenciando.
Então, eu vou falar um pouquinho dessa questão da dor na obra de Leon Denis. O objetivo do nosso estudo hoje é discutir as potências da alma segundo a visão de Leon Denis. Nós escutamos tantas vezes, em tantos momentos, a fala: se a gente quiser, a gente consegue. Se a gente tiver bons pensamentos, a nossa vida melhora. A gente ouve isso do senso comum tantas vezes e nos parece tão difícil de pôr em prática. E é tão sutil e tão imperceptível que às vezes a gente acha que a gente está fazendo tudo certo. Não, mas eu penso positivo, eu sou positivo. Não, mas eu sou uma pessoa boa. E por que a minha vida não corre bem? Não está certo. Pelo que eu vi filosoficamente, pensar positivo, usar o poder da vontade, me traria uma vida feliz. E na verdade, por que não acontece? Uma das coisas que Leon Denis fala muito abertamente bem no começo desse capítulo, que na verdade não é um capítulo, é uma parte do estudo do livro que se chama As Potências da Alma, é a explicação da felicidade. Nós entendemos que a felicidade está nas coisas, nas conquistas financeiras, nas conquistas amorosas, né? E muitas vezes a gente já ouviu falar também que o melhor da festa é esperar por ela. Essa relação de que o melhor da festa é esperar por ela é porque o esperar pela festa é o viver a festa dentro de nós. O achar que a nossa felicidade está nos outros ou nas coisas. Eu vi um professor muito querido da física de São Carlos, professor Otacílio Rangel, dizer uma coisa muito interessante. Ele dizia que a nossa felicidade ela está nas coisas porque não somos nós que somos donos das coisas, mas nós é que pertencemos às coisas. Então não é o nosso carro que é nosso, nós é que somos do nosso carro, nós é que somos da nossa casa, de forma que quando a gente perde alguma coisa ou quando a gente de repente não alcança aquilo que a gente idealizou, da forma que nós idealizamos, aquilo representa uma dor, um sofrimento ou uma ausência de felicidade sentidamente na incapacidade, na não valorização. Então existe uma transformação pessoal do não conseguir, do não alcançar a felicidade, porque a gente espera que outra coisa nos proponha a felicidade. Então às vezes a gente come, porque acha que aquele bolo vai nos dar a felicidade, mas daí ele não dá e aí a gente come mais, né? E aí às vezes a gente tem relacionamentos extremamente abusivos, porque a gente acredita que a gente só vai ser feliz se aquela pessoa estiver com a gente. E aí a gente fica possessivo e aí mesmo que as pessoas se afastam da gente. A gente acha que a gente vai morrer, porque a gente acha que sem aquela pessoa, sem aquele relacionamento, sem aquele trabalho, sem aquele amigo, a nossa vida não acontece. Eu tenho uma amiga que tem um ditado muito precioso. Nós trabalhávamos juntos e ela estava próxima a se aposentar. E eu falei a ela assim, não se aposente não, porque eu gosto tanto de trabalhar com você que a nossa vida não vai ter graça se você se aposentar. Eu gosto tanto disso e eu via naquele momento que seria muito difícil para mim se ela saísse, porque a gente já tinha construído uma relação tão boa. E aí ela dizia assim, Andréia, Kennedy morreu e os Estados Unidos não pararam, né? Fazendo alusão de que quando o presidente morreu, o presidente Kennedy morreu, a população estadunidense achava que tudo tinha terminado, mas eles continuaram vivendo. Então, quando a nossa felicidade ela está depositada em algo fora, aí a gente perde o sentido da vida, a gente perde o sentido da felicidade. Mas o fato da felicidade estar localizada em algo fora é uma estratégia muito interessante de toda a revolução intelectual, industrial e comercial que nós vivemos. Porque se você tem certeza que o que está fora não vai trazer a sua felicidade,
Você não compra tanto, você não gasta tanto, você não precisa de tanta coisa diferente para viver. Então, as propagandas que vão colocando no nosso subconsciente, você precisa disso, compre isso, sua vida vai ser melhor. E realmente é. Energia elétrica transforma a nossa vida. Os eletrodomésticos, eles transformam a nossa vida, realmente transformam a nossa facilidade. Mas não são por eles que nós somos felizes. São pelos nossos sentimentos, são pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento. E aí, Leon Denis fala que dentro das questões das potências da alma, é como se nós tivéssemos duas partes. Uma parte assim, superficial, que a gente vai levando e se atropelando no decorrer da vida, associando hábitos muitas vezes deletérios, e uma outra parte, nas profundezas da nossa alma, que é a parte que está lá dentro, que a gente tem que parar, que a gente tem que encontrar, mas é essa parte que faz a nossa conexão com o divino, que mostra todas as potencialidades da nossa vida, que mostra onde está a semente real da nossa felicidade, que é o nosso caminhar, o nosso desenvolvimento. É aquele caminho real, é aquela coisa real que nós nem sabemos o que é. Quem de nós não passou por momentos que disse assim, gente, se eu soubesse que tal coisa era tão maravilhosa, eu teria terminado antes, eu teria feito antes. Se eu soubesse que tal coisa me fazia tão mal, eu teria parado antes. Quantos de nós? Então, as potências da alma de Leon Denis fala desse outro universo que existe dentro de nós, que ele classifica como felicidade, que nós vamos encontrar com algumas estratégias que ele também passa, que vai mudar a nossa vida, que vai nos dar outro sentimento, e que é o que ele chama da possibilidade da conexão com Deus. Então, dentro das potências da alma, dessa grande potência que todos nós temos invariavelmente e que todos nós vamos encontrar, porque nós vamos viver e reviver até encontrar, porque talvez o êxtase do nosso desenvolvimento seja como Emmanuel diz, quando o nosso pensamento fica sintonizado para sempre com o pensamento do Pai. Isso tem uma escala grande, tem uma escala gigante de necessidades, de vivências que nós temos que passar. Mas nós vamos chegar, porque nós não vamos parar de reviver até chegar nessa posição. Ontem nós líamos o Livro dos Espíritos, que falava, o Evangelho, que falava da necessidade das encarnações. Por que a gente necessita reencarnar? A gente necessita reencarnar porque a gente tem que chegar nesses planos superiores, a gente tem que se desenvolver. E aí tem um capítulo maravilhoso que fala das causas primárias das aflições e mostra que as aflições, uma vez que nós temos um Deus soberanamente justo e bom, as aflições vêm das necessidades de coisas que fizemos e que um dia nós vamos ter que parar de fazer. E quando a gente parar de fazer, a gente vai se elevar. E nesse momento, onde Leon Denis fala das potências da alma, ele explica que essa elevação nós vamos encontrar com esses potenciais da alma que nós vamos encontrar. E aí ele vai dando várias dicas. Ele fala da vontade, fala do pensamento, e eu acho que hoje, nessa 1 hora, nós conseguimos ficar nesses 2 pontos, na vontade e no pensamento, embora esse capítulo, As Potências da Alma, seja muito mais amplo. Então, sabedores agora que a nossa alma tem potências que a gente desconhece. E a obra de Leon Denis ela é magnífica porque ela se comporta e ela se nos é colocada por um pesquisador e um cientista que busca referências bibliográficas de vários outros lugares para demonstrar
como o que ele fala é real e está embasado em outras culturas. Então, ele vai dando, durante o decorrer do capítulo, quais as outras culturas, quais as outras crenças que falam que a felicidade está no interior do homem, que todas as crenças elas chegam a essa conclusão. Agora, ora, vejam, se em épocas remotas, hoje eu estou falando com todos vocês, vocês estão onde? Em tantos lugares do país, e esse vídeo vai percorrer muitos outros estados, muitos lugares. Outro dia eu falava para um grupo do exterior onde tinha 7 países conectados. Agora, gente, naquela época, as civilizações mal sabiam que uma existia. No momento de Leon Denis, não, já existia toda essa integração, já existia um consenso científico instituído. Mas como que os hindus chegaram a essa conclusão, que povos americanos chegaram a essa conclusão, que os asiáticos chegaram a essa conclusão? Como? Como que eles chegaram à mesma conclusão, se não da autoobservação das civilizações por anos? Porque, gente, às vezes, quando a gente descobre uma coisa, a gente se acha o máximo. Nossa, eu sei isso, a gente se acha o máximo. Isso é comum de todas as religiões. Todas as religiões, quando alguém descobre uma conexão de espiritualidade, porque o objetivo de todas as religiões é fazer essa conexão com a espiritualidade, a gente acha, nossa, eu achei isso. Nas academias também é assim. Eu sou professora universitária, a gente trabalha com pesquisa continuamente, e quando a gente fica sabendo de uma coisa, a gente tem aquele negócio, nossa, descobri isso. Até a idade vir chegando e mostrando pra gente que é incrível quando você descobre uma coisa que uma pessoa do outro lado do mundo está pensando a mesma coisa, do outro lado do mundo está pensando a mesma coisa, e as mentes se conectam. E de repente você encontra alguém e ele fala, eu tive a ideia de um projeto, e ele vai falando, parece que ele dormiu com você, porque ele fala a mesma coisa que você. Ele está pensando a mesma coisa que você. É porque todos nós somos filhos do soberanamente justo e bom. As belezas e as maravilhas, elas foram dadas para todos. É que às vezes a gente demora um pouquinho mais para pegar. Uns demoram um pouquinho mais, outros demoram um pouquinho menos. Ou aqueles que acham, nossa, eu avancei, eu descobri antes de todo mundo, ele que não sabe quantas reencarnações ele já está errando, né? Então agora ele está acertando, mas ele já errou muito, né? E aqueles que ele acha, que ele julga, que estão errando, que estão lerdos, e ele está na frente, na verdade são muito mais jovens, viveram menos, né? E estão muito mais avançados. Então, essa questão de parâmetro a gente não pode dar. Com a descoberta da sobrevivência da alma, a gente descobre que o julgamento realmente é uma bobagem, porque a gente não consegue ver atrás. Outro dia, eu assistia com a minha família um filme. Esse filme se chama A Caça, The Hunt, A Caça. Esse filme é muito interessante porque mostra a história de um professor, um monitor de pré-escola, que é acusado de ter feito alguma coisa, e todos nós, espectadores, sabemos que ele não fez nada. Mas as pessoas de dentro do filme acham que ele fez. Então você fica pensando assim, gente, mas se eu fosse a pessoa que estava lá dentro do filme, eu ia me comportar daquele jeito, mas eu estou de fora, então eu estou vendo a injustiça. Eu imagino que é como o nosso Pai superior nos vê. A gente acha aqui que a gente está sendo injustiçado porque a gente tem só um lado da moeda, né? Então, quando a gente vai procurando as profundezas da nossa alma para a gente encontrar as potências da nossa alma, quais são essas potências? Porque encontrando essas potências, a gente vai rumo à felicidade e à proximidade do Pai, a ligação, a sintonia com o Pai. Quando a gente vai descobrindo essas potências, a gente vê que o que nos afasta das nossas potências são vícios que a gente nem sabe que é vício.
A gente nem sabe o que é vício. Porque a gente acha que vício é o quê? A gente acha que vício é beber, fumar, comer demais, né? Dormir demais. Vício em remédios, em alguma substância alucinógena. A gente acha que vício em álcool, a gente acha que vício é isso. E o vício em hábito, o cérebro se habitua à necessidade do álcool. O vício em doce, o cérebro, né? Os nossos circuitos, eles viciam na necessidade do doce. E o vício de não ter um pensamento concentrado, uma vontade concentrada. É o vício de falar mal dos outros, é o vício de julgar, é o vício de ser pessimista, é o vício de não ter esperança. Outro dia, eu vi indicação de um livro que fala assim, passe 21 dias sem reclamar e sem falar mal dos outros e muda a sua vida. E eu combinei com meu marido se chama Leandro, assim, Leandro, vamos fazer? Ele falou assim, vamos. Só que meu marido, ele é de um rigor tão grande, ele é tão metódico, ele é dentista. Eu digo assim que ele é eu acho que ele é o melhor dentista do planeta Terra, não é possível, porque ele faz tudo assim tão perfeito, tão impecável, e dentista todos têm que ser rigorosos, né? E ele falou assim, vamos fazer? Vamos. E aí ele chegou à noite, eu falei assim, e aí, você reclamou de alguma coisa? Ele não me falou nada. Ele falou assim, e você reclamou? Eu falei assim, olha, eu não reclamei, mas eu pensei mal de uma pessoa. Será que vale? Ele virou para mim e falou assim, o que você acha? Né? Porque a gente lê lá, não falar mal dos outros. Gente, toda ação precede um pensamento. E essa maravilha da descrição do pensamento que Leon Denis dá. Toda ação precede um pensamento. Se você cuida do seu pensamento, você libera a maior potência da tua alma, porque você muda a tua conduta. Toda conduta, toda ação, todo movimento, ele é precedido por um pensamento. Você pode até achar que você abre a geladeira espontaneamente e você não pensou para isso. Não, muitas vezes você pensou. Muitas vezes você pensou. Então vamos combinar, vamos pensar que não vai ter nada nessa geladeira, só água. Só água. Você não vai lá pegar nada para comer, porque não tem nada, só tem água. Né? Então, os pensamentos precedem as ações até que algumas coisas parecem automáticas. Existem algumas estratégias de reclamação que são tão automáticas que dão a nós a mesma saciedade de um chocolate, de uma bebida, de algum vício, porque é o nosso hábito, é o nosso costume. Então, a gente pode começar a anotar os nossos hábitos, a gente pode começar a anotar os nossos pensamentos, porque a consciência do pensamento é a única possibilidade que nós temos para fazê-lo mudar. A gente só muda um pensamento se a gente tiver consciência dele, consciência do bem e consciência do mal que ele pode nos fazer. Então a gente pode começar a anotar. E eu vou dar uma dica para você. Se você acordar às 6 da manhã e chegar às 8 e já preencher 5 ou 6 páginas, não liga não, porque tá todo mundo igual a você. Tá todo mundo no mesmo barco. Eu tenho um colega que fala que quando ele começou a fazer isso, ele parou de escrever e pegou logo um tablet, porque não tinha caderno que chegasse. Mas a questão da anotação é muito importante. A gente desenvolveu uma estratégia no grupo de pesquisa onde a gente trabalha que foi muito interessante. Toda vez que a gente tinha uma ideia de projeto e passava um projeto para alguém, eu dava um papel para essa pessoa, para esse colega, professor ou pós-graduando, e falava assim, fulano, teu projeto agora vai ser esse? Escreve. Escreve com a tua letra. E aí, pela dedicação da letra, a gente já tinha uma ideia da dedicação do projeto. Pelos resumos, pelas abreviaturas das palavras, a gente já tinha ideia.
da intenção, de como aquilo ia surgir. E quando ele escrevia, certamente aquilo fixava melhor. Então, o ato de escrever, de dedicar tempo para escrever os pensamentos que você quer mudar e passar o olho neles todas as vezes, é um movimento de conscientização do seu pensamento. Porque é o seu pensamento não dominado pela sua vontade que faz com que você passe uma vida toda sem aproveitar as potencialidades da tua alma. Quando eu lia sobre as possibilidades da alma e eu estudava, eu fiz a seguinte conexão. Quantos de nós, principalmente na minha idade, eu gostaria inclusive de não revelar a minha idade, me dá esse direito de não revelar a minha idade, né? Eu tô brincando, mas toda vez que eu penso a minha idade, me dá aquele negócio assim, gente, eu tenho que correr, né? Aliás, eu me tornei espírita porque eu entrei uma vez, deixa eu contar essa historinha para vocês me permitem contar uma historinha? Eu me tornei espírita porque eu trabalhava demais. E aí eu achava que eu trabalhava demais. Aí eu fui a um médico e o médico me deu umas obras espíritas para estudar. Aí eu descobri que eu trabalhava era pouco, né? E eu tinha tempo sobrando para pensar em coisas que não acrescentavam. Então, quando você tem essa dinâmica de pensar, o seu pensar, você começa a perceber as potências da alma. E eu fiz essa relação, fazendo a minha idade, com o aparelho celular. Quantos de nós temos um aparelho celular que oferece milhares de possibilidades e a gente não sabe usar? Eu tenho um celular que é meu equipamento de trabalho, meu filho tem um celular muito mais simples do que o meu e ele faz coisas do arco da velha e eu não sei. Eu tendo um aparelho tecnicamente mais habilitado, mas com maiores potenciais, eu não sei usar. É mais ou menos isso que acontece com a gente. E calma, a gente não sabe usar muito, mas existem alguns detalhes que podem nos ajudar. E o maior detalhe que eu acho que o Leon Denis dá nessa parte das potências da alma é que quando ele fala que a gente pode acertar o nosso pensamento, ele fala do poder da vontade. Primeira vez que eu li esse capítulo eu fiquei mal, porque a gente consegue detectar a série de coisas que a gente gostaria de fazer, gostaria de viver, de vivenciar, mas e a vontade? Ou às vezes a gente tem vontade, mas e aquela força que supera a nossa vontade para o nosso movimento? E o brilhantismo do Leon Denis vem justamente quando ele explica por que a gente não tem essa força. E lá no Livro dos Espíritos fala, é possível mudar o nosso comportamento? Ele fala assim, o que lhes falta é vontade. E digo-te que por um esforço muito pequeno seria possível. Acontece, gente, que a gente tem uma quantidade de energia no nosso corpo físico que carrega o nosso espírito, cheio de potencialidades, ele tem uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia, ela se esgota com o tempo. E o que a gente esgota? Vocês já ouviram falar que às vezes a gente tem um motor, uma geladeira que gasta energia demais, um forno que gasta energia demais, um equipamento que gasta energia demais. E aí, quando a gente descobre onde que essa energia está vazando, a gente tem melhorias na rede elétrica, na nossa quantidade na nossa conta. A mesma coisa acontece com a gente. Os nossos pensamentos, né, todos os nossos pensamentos, o exagero dos nossos pensamentos inúteis, gastam uma energia, leva a um gasto de energia que nos impede de usar aquela parte
que faz a conexão com o alto e que expõe as potências da nossa alma. Então, quando nós estamos reclamando, nos preocupando, a academia me mostrou uma coisa muito legal. A academia me mostrou um estudo científico maravilhoso que fala que 90% das coisas com as quais nós nos preocupamos não acontece. Outro dia, uma aluna falou assim para mim, é tão legal agora, os alunos, né, chamam a gente de prof. É tão bonito, eu acho tão carinhoso, né? Eles falam assim, prof, ô prof, prof, eu estava tão preocupada que você ia achar, prof, que não estava bom. Ai, prof, você achou que ficou bom? Prof, você gostou? Prof, tá certo? Eu estava tão preocupada de estar errado. E olha só, não estava errado. Eu gostei, o outro gostou. E quem não gostou, o problema é dele, vem fazer melhor, né? Vem fazer melhor. Porque ninguém quer errar. Todo mundo quer acertar, todo mundo quer fazer o seu melhor, todo mundo está tentando. Ninguém faz uma coisa para não ficar bom, né? Ninguém. Eu ouvi o professor Severino Celestino, que também é dentista, falar outro dia numa live que ele estava um dia na fila para falar com o Chico Xavier e muitas pessoas entravam na fila para falar com o Chico. Existiam algumas pessoas conhecidas que outras pessoas da fila falavam, mas esse aí vai falar com o Chico não vai recebê-lo. Imagina, esse aí faz isso, ele se fez isso, esse fez aquilo, o Chico não vai recebê-lo. E ele se mantinha na fila e Chico falava assim, meu irmão, você é uma pessoa tão boa, você tem tantas coisas boas pela vida, a vida vai brilhar para você. Olha, sua conduta vai mudar. Você é uma pessoa tão boa, meu irmão. E aí a pessoa saía da fila gritando e falava, o Chico falou que eu sou bom. O Chico falou que eu sou bom. Porque às vezes a vida vai passando umas coisas na gente e a gente vai acreditando em tantas mentiras da vida. A gente vai acreditando em tantas mentiras da vida. Tantas mentiras que a gente acaba acreditando que a gente não é bom. Nós, todos filhos do soberanamente justo e bom, que tem um amor igual por todos, de infinita misericórdia, de infinitas oportunidades, nós às vezes achamos que nós não somos bons. Eu lembro que quando meu filho era pequenininho, todos nós, né? Todos nós, a gente tem uma fase, meu cabelo não tá legal, isso não tá legal, isso não tá legal. Todos nós temos essa fase. E aí ele falou assim, mamãe, não sei, eu falei, João, vamos tirar uma foto com a mamãe? E ele falou assim, não, mamãe, eu sou feio. E aí eu falei assim, João, filho, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. E Jesus não acha que nós somos feios, ele vai ficar triste se você ficar falando que você é feio, porque você foi feito por ele, a imagem e a semelhança dele. Não fala assim, ele fica triste. E aí ele parou de falar e falava assim, nas nossas preces, ele falou assim, Jesus, de culpa, Jesus, eu não sou feio, de culpa ter falado isso, né? Então, olha só, a gente acredita em coisas que não são reais. A gente acredita que as coisas que a gente faz não são boas. E não tem uma só pessoa no plano terrestre que não tem uma habilidade. Quantos dos seus amigos, às vezes eu olho os meus amigos, olho os alunos, os colegas de trabalho, eu fico pensando, eu queria ter a habilidade do fulano, habilidade. Mas Deus é soberanamente justo e bom e deu uma habilidade para cada um, uma habilidade essencial para cada um, para a gente louvar a habilidade do colega e aproveitar a habilidade dele, né? Então, quando os nossos pensamentos estão envolvidos em atividades que não acrescentam, que são mentirosas, que são irreais e que nos promove tristeza, aí a gente se afasta das potências da nossa alma. Então nós temos sim
potências incríveis, potenciais incríveis, que é dado pela vontade e pela correção do caminho, que é dado pela correção do pensamento. Então, sabe aquela coisa que fala assim, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu vou pensar no 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 carro. Aí você fica horas lá, né, mentalizando o seu carro. Tem tantas filosofias que falam disso, né? As coisas não são bem assim, a gente consegue materializar as coisas sim, mas a gente tem que ter um merecimento, senão não seria soberanamente justo e bom. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que se melhorar. Para a gente costurar, quem costura, para você costurar melhor, você tem que costurar cada dia melhor, né? Então, por exemplo, eu faço cirurgias. Para minha cirurgia ficar boa, eu tenho que fazer mais e mais e mais e mais. A gente escreve textos científicos. Hoje eu mandei um e-mail para um grupo de colegas. Eu levei 1h30 para escrever um e-mail. Por quê? Porque eu tinha um e-mail para registrar tudo o que eu tinha que falar. Como era e-mail, não era ao vivo, eu não ia estar, eles não estariam disponíveis aos olhos nos olhos, ao tom da voz, que são as nossas potências físicas, ao ambiente, eles vão ler. Então eu tinha que escrever um e-mail de forma que eu não fosse agressiva, que eu fosse generosa, que eu conseguisse passar a minha mensagem em poucas palavras, porque era um e-mail, eu levei 1h30 para fazer. Para fazer cada vez melhor e cada vez melhor, a gente tem que treinar, a gente tem que se concentrar, a gente tem que se dedicar. E nada no mundo sucumbe ao trabalho. Se você faz carinhosamente, se você faz com amor, você vai conseguir o que você quer e o que você espera, e você vai descobrir a cada dia essa potência da alma e vai descobrir onde mora a felicidade, que a felicidade ela mora no teu esforço, que a felicidade ela mora no seu buscar de si mesmo, né? O sábio da antiguidade, Javolo, disse, conhece-te a ti mesmo. Só que às vezes a gente acha que para conhecer a nós mesmos a gente tem que pagar psicólogo, terapeuta, psicanalista. E é bom, viu? Quem pode, paga, porque é uma coisa boa e que nos ajuda muito. Mas não é todo mundo que pode. E o soberanamente justo e bom não deixaria você sem oportunidade. Aumenta o tempo do seu viver, aumenta o tempo da tua vida, retirando as coisas que fazem com que a gente perca, né, essa energia e a energia da vontade. Né? Outro dia um médico falava assim, André, se você tirar todo o açúcar da sua vida, você não vai ter mais dor nas articulações. 7 dias sem açúcar na sua vida, registrado cientificamente, 7 dias sem açúcar. Suas articulações desincham. Mas eu quero remédio. Eu quero comprar um anti-inflamatório. Eu não quero parar de comer o açúcar. E aí eu já reclamo. Não, é 1 minuto, fica. Hoje eu não consigo todas as horas, eu fico 3 horas e aí eu comemoro. A minha nutricionista, gente, eu vou falar porque nada melhor do que falar sobre regime para falar sobre de vontade, né? Eu tenho uma nutricionista maravilhosa, né? E ela fica impressionada comigo, porque eu perco 300 gramas e eu faço uma comemoração. Ela está acostumada assim que as pessoas perdem 2 quilos e reclamam, pô, só 2 quilos. Gente, eu faço uma comemoração, porque não é de hoje que eu estou tentando. Então, se eu perdi 300 gramas, gente, vamos comemorar. Né? Como diz o meu marido, eu não ganhei mais 300, né? Então ela fica impressionada. E eu fico tão feliz de estar feliz. E estou feliz todo dia? Claro que não. Claro que não. Né? Uai, esse aqui a gente tem provas. Como é que a gente cresce se a gente não tem pedra para pular, para chutar, para tirar? Né? A gente tem que tirar as pedras. Então não espere um mundo sem pedras, porque escola sem tarefa não tem aprendizado. Você já viu uma escola que ensina sem tarefa? Não. O próprio Evangelho nos diz, né, que a gente vai repetir a tarefa, não como castigo, mas como oportunidade. E eu vejo essa tarefa como as várias vidas, né? Não castigo repetir a tarefa,
É a oportunidade do soberanamente justo e bom, oportunidade para a gente fazer diferente. Então essas foram as principais presentes de Leon Denis nesse último capítulo das Potências da Alma. Primeiro, a felicidade é uma fonte inesgotável dentro de você. Essa história de que aquele carro ia me fazer feliz, mentira, é mentira. Se fosse assim, não tinha tanta gente que tinha 2, 3, 4 carros que cometia suicídio, que tem uma vida altamente infeliz. E nós, profissionais de saúde, nós temos acesso a isso. Acesso a tantas histórias que você vê no Facebook, que você vê e fala assim, gente, esse cara é feliz. Mas lá, né, no seu encontro com o seu paciente, no seu encontro com o seu aluno, olhando a sala de espera da universidade, conversando com todos eles, fazendo um projeto de pesquisa com pacientes de todas as classes sociais, de todas as raças, todas as etnias e todas as religiões, você vê que não é o ter que faz a diferença. Mas, gente, essa palestra também não é uma apologia. Ah, então quer dizer que eu não posso ter? Claro que você pode ter, você pode e você deve ter. Você deve trabalhar e você deve consumir. Porque quando você consome alguma coisa no supermercado, você ajuda o supermercado, você ajuda o funcionário, você ajuda o empresário que produziu aquilo. Você só tem que saber a dividir e saber exatamente o que você precisa e não depositar nos seus armários abarrotados a sua felicidade. É você ter a certeza que é impossível ser feliz enquanto tem alguém que chora embaixo da tua janela. É encontrar dentro de você a possibilidade de amar, a possibilidade do ato da caridade, saber que a alegria do outro, também pode ser a tua alegria, né? Hoje eu vi um pôster lindo dizendo que a caridade verdadeira, a doação verdadeira é quando você dá para alguém que você tem certeza que não vai te retribuir. Então, quando você desenvolver essa capacidade, você está chegando ao extremo. Muitas vezes, aqui em casa, só gente, assim, que eu tô contando isso para vocês, às vezes vocês podem ter uma ideia assim, nossa, que vida boa, né? Que vida perfeita. Não, é de tanta vida não ser boa que a gente se obrigou a fazer algumas estratégias para cair menos. Não é que a gente não cai, é para cair menos, né? Porque geralmente quem vos fala é quem precisa escutar mais. Então, a gente desenvolveu aqui em casa a estratégia do eu te amo. Eu te amo. Então, eu falo eu te amo pro meu marido, falo eu te amo pro meu filho, o dia inteiro. Falo eu te amo pros meus alunos, falo eu te amo pros meus colegas de trabalho, falo eu te amo o dia inteiro. E o meu marido é muito quieto, né? Ele fala no máximo, eu também. Meu filho, quando agora ele está de férias, ele fica jogando com fone, eu falo eu te amo, ele não escuta, né? Mas às vezes quando eu falo alguma coisa para ele que nem é eu te amo, né? Já que ele não me escutou, ele fala assim, eu também, achando que eu falei eu te amo. Aí hoje eu virei pro meu gato, que chama Silvio, meu gato chama Silvio. E eu falei assim, gente, a doutora Irvênia, professora aposentada da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, fala da alma dos animais, né? E eu olhei bem pro meu gato. Eu falei assim, Silvio, meu gato chama Silvio. Eu falei assim, Silvio, eu te amo. E o Silvio rasga as minhas coisas, né? Aí eu olhei bem pro sofá que ele tinha rasgado. Eu falei assim, Silvio, você não me merece, mas eu te amo. E aí, estudando a tarde de Leon Denis, mais uma vez, eu vi isso que é amar e não esperar de volta. É saber que o soberanamente justo e bom deu o amor como um dos potenciais da alma para cura e autocura.
Porque para você amar, tua célula tem que estar em equilíbrio. Tua célula tem que estar em equilíbrio para você amar, né? Para você saber ver o melhor dos outros, mesmo quando o outro te agride. Ele está doente. Ele está doente. Tem alguém te agredindo hoje? Alguém da tua família? Alguém do seu trabalho? Algum conhecido? Quem te agride está doente. Quem te explora está doente. Quem não percebe teu valor, é porque não percebe o valor de ninguém, está doente. Porque perceber o valor do outro tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Se existe alguém por quem você gostaria de ser reconhecido e não é, observe se alguém não reconhece ninguém. Porque quando você reconhece de um, você reconhece todos. Porque é como se você ligasse uma chave do reconhecimento dentro de você. E aí você reconhece o valor de todos. Se você vê alguém que tem muito ódio de alguém, mas muito ódio, é porque ele está doente. Porque quando você liga a chave do amor verdadeiro, não tem como você não amar tudo e todos. Se você encontra alguém que não perdoa, que não te perdoou, por alguma coisa que às vezes você errou e fez, mas você se arrependeu. Gente, com relação aos erros do nosso passado, a gente só faz o que a gente dá conta. Passou. Se você fica lembrando do teu erro do passado e você mesmo não se perdoa, você está impedindo uma potência da alma. Porque só quando você tirar essas misérias que a gente já sabe, que é a falta de amor, a falta de perdão, a falta de caridade, a falta de paciência, o excesso de julgamento, todas essas coisas são véus que a gente vai colocando e nos distanciando do pensamento divino e impedindo que a nossa alma floresça. Pensa, você que quer aquele carro maravilhoso, né? Porque quando a gente fala de matéria, fica mais palpável. Pensa, se você utilizasse toda a tua força de trabalho, se você tirasse as coisas que você pensa ruim, a tua falta de energia, ai, hoje eu não quero trabalhar, ai, hoje eu vou encontrar o fulano. Tem misericórdia, o fulano está doente. Gente, você tem raiva de um diabético? Você já encontrou um diabético, ficou com raiva? Nossa, eu tenho raiva dele porque ele tem diabetes. Ele está doente. É a mesma coisa. As pessoas, elas estão doentes. E a tua prece pode fazer bem para ela. É o que Jesus era tão sensacional, né? O evangelho é tão maravilhoso. Ele fala, amai o teu inimigo. Eu tenho a sensação que tudo no evangelho, ele não fala para o outro, ele fala para nós. Quando ele fala, longe da caridade não há salvação, quando eu era pequena, gente, eu achava que se eu não fizesse caridade para o outro não ia se salvar. Gente, longe da caridade não há salvação para mim, porque eu não vou experimentar isso. Longe do amor não há salvação para mim. Perdoar os inimigos é bom para o outro, é bom para mim. Ele que vai ter que dar um jeito de me perdoar, porque essa é uma atividade dele, né? Pedir perdão é um passo importante, né? Então, eu conversava com um colega outro dia que falava, né, da sintonia. Eu estava dando uma palestra sobre sintonia, né? Pensamento e sintonia. Que o nosso pensamento, além de tudo isso que o Leon Denis falou, o nosso pensamento, segundo Emmanuel, ele funciona como uma grande antena parabólica e nós nos sintonizamos com o nosso pensamento com todos os seres encarnados e desencarnados que estão pensando o que a gente está pensando. Então, se a gente entra na sintonia da reclamação, nós estamos assim, é como se a gente estivesse num grande salão, conectados com todos os seres desse planeta e de outros que são adeptos da reclamação. Se a gente pensa em vingança, a gente se conecta com
todos os pensamentos similares, encarnados e desencarnados, da vingança. Se a gente pensa em amor, a gente sintoniza com todos. Se a gente pensa na prosperidade, a gente sintoniza com todos. E é por isso, às vezes, que vira vício, que o pensamento vira vício. Porque você não está pensando sozinho, né? Então, quando você pega um copo de cerveja, no meu caso, café, e você toma, tem uma multidão de amigos espirituais aqui dividindo isso com você. Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Em outro momento ele dizia, não sou sozinho, nós estamos com uma multidão de observadores, né? Nós estamos com uma multidão de observadores. Então, tudo de bom que você tem, tudo de bom que a gente conseguiu sintonizar aqui hoje, e se você ouvir de novo, e quem ouvir isso, tudo de bom que você conseguiu sintonizar, nesse momento você está sintonizando com uma multidão de pensamentos bons, de tudo de bom. Então, se você fica lá naquela tristeza, naquela angústia, porque teu namorado te deixou, seu marido te deixou, o teu emprego não deu certo, se você fica lá naquela tristeza, você fica sintonizado com tudo que há de triste. E aí você sente um gosto diferente na boca. Você sente um embrulho no estômago, você sente dor no coração, porque o seu físico responde com as ondas do teu pensamento. Por isso que nas academias a gente tem música animada, para a gente ter ânimo para fazer exercício, né? Para a gente ter ânimo, né? A questão da música, da sintonia da música, do que a música faz com a gente, faz com os nossos sentimentos, na nossa emoção, nos nossos circuitos cerebrais, na nossa indução do pensamento, é muito forte, gente. Existem estudos de lojas que colocam um determinado tipo de música para a gente comprar mais, ou se tem um tumulto no supermercado para a gente sair logo, a fila andar logo, né? Ou quando tem pouca gente no supermercado, a música ideal para a gente ficar mais, olhando coisas que a gente nem ia comprar, mas aí a gente compra, né? Então, a gente se sintoniza com tudo. Veja bem, tem um estilo de música que se chama sofrência. Eu nem sabia disso. Meu filho falou que o estilo de música se chama sofrência. Como é que chama o estilo de música? Sofrência. Não, deixa eu escutar isso aí. É só traição, perda, é só coisa ruim. É só coisa triste, são histórias ruins. Nada com relação ao estilo de música. Eu vi uma vez, curti uma vez, mas você fica repetindo, pelo amor de Deus. Né? Então, por exemplo, você tem lá seu namorado, seu marido, que tinha a música da vida de vocês. A música tem 40 anos. Tem a música da vida de vocês, ele te deixou. Gente, para de escutar esse negócio, que você vai ficar revivendo essa dor. E aí, quando o Denis, entrando no final da nossa palestra, fala da dor, quando ele fala da dor nesse livro de uma maneira poética. Porque ele fala que a dor que a gente está vivendo é o nosso resgate e a nossa necessidade de sair dela, né? De compreender, de sair do pensamento ó mundo, ó dor, ó tristeza, ó injustiça, que é a sua bênção. É a sua maneira de sair dela, de sair daquele movimento, de entrar em outro movimento. Então ele fala da dor de uma maneira poética. Porque se você associa a sua dor, seja ela de cunho físico ou emocional, à reclamação, à sensação de injustiça, que nunca é, gente, não tem. Né? Quando a gente... Duas coisas mostram que tá tudo certo. O estudo da física, o estudo do comportamento do meio ambiente, e o estudo das reencarnações, o estudo do Evangelho. Quando diz que Deus é soberanamente justo e bom, eu devo ter falado isso umas 6, 7 vezes hoje, mostra que está tudo certo, mas com o poder da vontade, do pensamento, você afasta de você as dores, as doenças, as tristezas. E como diz o Leão Denis, até a morte. Porque o que é a morte para você? Como você vê a morte? Uma passagem de aprendizados contínuos
onde a vida nunca cessa, ou, perdi mais uma chance. Peço a Jesus que olhe por esse grupo, olhe por esse grupo com todo amor. Olhe pelas pessoas e pelas famílias que estão aqui com todo amor. Que nós todos que estamos ouvindo esse momento, essa live, que a gente possa pegar um papel, um caderno para anotar os pensamentos. E se você teve 1000 pensamentos ruins hoje, amanhã se tiver 900, vitória. Porque no outro você vai ter menos e a gente tem tanto tempo. Quanto mais pressa da felicidade, da mudança de vida você tiver, mais afinco você vai fazer. E aí, conduzindo o seu pensamento, te aumentará a energia para você colocar em prática a sua vontade. Porque se te faltou a força da vontade, a vontade você tem, todos nós temos. Se faltou a força, é porque a gente deixou essa força embora. Com atitudes, com pensamentos, com crenças paralisantes, crenças incorretas. 90% das coisas com as quais nós nos preocupamos não acontecem. Então, eu peço a Jesus que esteja conosco nesse momento final dessa live, que derrame suas bênçãos, que nos olhe com generosidade, que nos dê forças para pegar esse papel, que reconheça em cada palavra que nós escrevamos o nosso desejo real de reconhecermos as potências da alma e de estar mais perto dele, Uma vez a doutora Marlene Nobre disse numa palestra que as pessoas estavam que Chico havia dito para ela que as pessoas elas estavam envolvidas em tanta violência, tanta maldade, porque elas estavam com saudade de Jesus, elas estavam distantes de Jesus, porque os vários pensamentos, as várias ações, o desânimo, o pensamento incorreto de que não é possível recuperar uma vida, de que não é possível se recuperar, a crença incorreta de que nós somos indignos ou de que nós não temos merecimento, nos afasta das potências da alma, da sintonia com o Pai. Então eu peço a Jesus misericordioso e bom, nos ajuda a reconhecer esses véus, nos ajuda com alegria a reconhecer que a cada momento nós tiramos um véu e a cada momento nós nos aproximamos da sintonia e do pensamento do Pai. Que assim seja. Eu agradeço profundamente a todos desse grupo, todos que estiveram conosco nesse momento e que ainda vão estar. E desejo de todo o meu coração, com todo o meu amor, que vocês sintam a vibração de todo o meu desejo de bem. E que Deus me ajude a ver o bem, que Deus me ajude a sentir o amor, que Deus me ajude a aproveitar os momentos e a corrigir o meu pensamento e a minha vontade para cumprir o meu compromisso na senda do Senhor. Que assim seja. E para terminar, eu amo vocês.